Ok, gente, vamos começar a nossa aula então. Vamos começar com para vocês. Vamos ver essa parte de biologia, vamos tirar as dúvidas. Algumas coisas acredito que já não fica mais tão difícil, porque nós já vimos uma coisinha sobre isso aí. Mas, gente, não fiquem envergonhados. Se surgir dúvida, pode perguntar. A gente faz se for necessário, a gente faz uma webconferência, conversa e discute todo mundo junto, certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo básico, né? Começar a entender o básico. O que é biologia? Então, gente, eu já havia passado para vocês, deixa eu pegar aqui essa canetinha laser, ó, fica mais fácil de vocês verificarem meu mouse ali, certo? Já tinha passado para vocês que, ó, a biologia é a ciência que estuda a vida, certo? A formação, a etimologia da palavra aqui, ó, biologia, bio, ó, tá aqui, ó, bio significa vida. Logia vem da palavra logos, que significa estudo, então estudo da vida. O que esperar dessa matéria? Esperamos que a gente possa estudar tudo aquilo que tem relação com a vida, certo? Desde a vida como um todo, né? As formas com que a vida se apresenta, como também a gente vai estar estudando e verificando os elementos que interferem na vida, elementos químicos, físicos, geográficos, históricos, tá? Tudo aquilo que interfere na vida, sejam elementos bióticos, e aí, novamente bio, vida, elementos que têm vida, como as árvores interferem no ser humano, como os animais interferem no ser humano, os vírus, embora, lembra que eu comentei com vocês, há uma discussão, um vírus ser um ser vivo, não ser um ser vivo, né? Está ainda em discussão, bactérias interferem na nossa vida, certo? Então até pode anotar mais ali no caderno, coloca ali rapidinho no caderno, dá uma pausadinha no vídeo, vai e volta, né? Elemento biótico é todo aquele elemento que tem vida, tá? E interfere na vida. Eu estou abrindo aqui para mim um cronômetro, porque eu quero mais ou menos marcar videozinhos de 10 minutos, né? Porque senão também encaminhar para vocês um vídeo muito grande fica ruim de vocês acessarem, então melhor baixar, acessar e tudo mais. Então é melhor quebrar ele em pedacinhos, tá? Então, biótico, um elemento biótico é um elemento onde tu vive que tem vida e interfere na tua vida, certo? E um elemento abiótico é um elemento que não tem vida, o A tem sentido de negação, o prefixo A nesse momento vai ter sentido de negação, e também interfere na vida. Chuva, agora nesse momento está chovendo, calor, vento, certo? Então tudo isso, de tudo um pouquinho, nós vamos estar estudando e compreendendo, certo? Vamos lá. Ó, como aqui o próximo título, o que nós vamos estudar? Todas as formas de vida. No bloco B, tá programado para nós, eu estou seguindo a base curricular antiga, até porque a maioria de vocês parou de estudar utilizando a base curricular antiga, agora a BNCC traz uma base nova, mas eu estou trabalhando com a base antiga partindo do princípio que a maioria de vocês, vai ter alunos que vão entrar só no segundo ano. Então o que eles vão estar vendo? Seres vivos, certo? Então, ó, todas as formas de vida, vamos discutir essa questão do vírus, está vivo ou não, vamos discutir a questão da bactéria, organismos unicelulares, providos de uma única célula, bactérias, protozoários, alguns fungos. Ali nos fungos vamos começar a ver os organismos pluricelulares, ou seja, formados por várias células, né? Alguns fungos, vamos ver todas as plantas, os animais, os mais simples, os mais complexos, né? Como a vida se apresenta no nosso planeta, como ela está organizada, como ela está sistematizada no nosso planeta, o que interfere na vida. Lembra que eu comentei elementos bióticos, elementos abióticos, volto a salientar, anota lá no caderno esse conceito, e claro, elementos físicos e químicos que vão interferir de forma positiva ou negativa no nosso processo de vida, certo? Lembra que eu comecei a nossa aula escrevendo lá no cantinho esquerdo do quadro os níveis de organização da vida. Alguns já devem ter isso no caderno. Quem já tem, não quiser colocar, pode deixar professor, eu quero começar a organizar meu caderno agora todo dessa forma. Vocês podem imprimir esses slides e colar, e fazer pequenas setinhas puxando para algumas observações, tá? Ou reescrevendo, redesenhando, reorganizando, tá? Eu comentei com vocês em aula que a vida, pelo menos a vida material como nós a conhecemos, pensando em matéria, né? A matéria em si,
eu já havia comentado com vocês, um conceito um pouco diferente. A matéria é uma forma de organização, uma forma de energia, tá? Se eu for partir do princípio básico do que ela é formada. E, eu já comentei com vocês que ela é formada de vários elementos, menores, pequeninos e um pouco maiores. Eu vou partir de um elemento, não é o menor elemento da matéria, mas eu vou partir de um elemento que a maioria de vocês se apropria e é mais fácil de entender, porque já tiveram ou vão ter em química esse elemento, em física esse elemento. Estou falando aqui, ó, do nosso amigo átomo, estou mexendo aqui no meu cursor, presta atenção. Então vamos partir daqui do cursor, aqui do átomo, certo? Então vamos partir da ideia de que a menor parte, o menor pedaço de organização da matéria vem a ser o átomo. Aqui eu não tenho vida. Aqui eu tenho um elemento químico que forma a matéria, tá? Esse elemento químico, quando ele se junta, quando ele se agrupa, quando ele se une para ter uma certa função organizada, eu posso dizer aqui com o meu mouse que eu tenho uma molécula. Rapaz, alguma coisa aqui em cima bateu, caiu, derrubaram, deu um barulhão. Mas vamos continuar a aula, tá? Então aqui, ó, quando eu junto dois ou mais átomos e eles vão executar uma certa função, eu digo que eu tenho uma molécula, tá? Essas moléculas, eu tenho vários tipos de moléculas, moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas. A questão de estudo da molécula propriamente dita, lá em química, vocês vão estudar um pouquinho melhor e vão estar entendendo. Para nós aqui em biologia, vamos trabalhar com as biomoléculas, com as moléculas orgânicas que estão interferindo, formando o processo de vida. E aí, eu tendo essas moléculas, essas biomoléculas, no sentido de organização da vida, elas se organizam de tal forma que elas começam a formar o que nós chamamos aqui de organelas e outras estruturas, tá? Gente, não só organelas, outras estruturas no interior do núcleo de uma célula, estruturas da membrana plasmática, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, tá? E essas organelas, quando elas se organizam e se estruturam juntas, unidas, elas formam uma célula. Pessoal, eu vou até pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma outra canetinha, chamar a atenção para isso aqui, ó. Aqui inicia a vida. É aqui que inicia a vida. É a partir deste elemento que nós vamos começar a estudar a biologia propriamente dita, tá? Através da célula. As células, eu tenho vários tipos de células diferentes. Aquela coisa daquela célula que eu costumo brincar, que é o famoso ovo frito, né? Tu pega, provavelmente quem lembrar, já deve ter tido alguma coisa assim. O professor foi lá e fez no quadro um círculo e uma bolinha no meio. Ah, isso aqui é uma célula. Mais ou menos, e até porque a célula que nós costumamos passar para vocês é uma célula muito perfeita, organizada, é uma célula didática, tá? Eu tenho vários tipos de célula e, consequentemente, esse tipo de célula ele vai ter uma especificidade de função, certo? Importante essa palavrinha, especificidade, uma função específica, tá? Então, quando eu tenho células que têm uma certa função específica e elas se juntam para executar uma certa função, essa função específica, eu costumo dizer que eu tenho um tecido. Tecido muscular, tecido adiposo, que é gordura, tecido ósseo, que ele está mostrando aqui a sequência, tá? E esses tecidos, quando eles se juntam para organizadamente ter uma função específica, novamente se tornando mais específico, eu tenho o quê? Eu tenho um órgão, tá? Aqui eu tenho um órgão, um fêmur, tá? Fêmur é um órgão do esqueleto humano, certo? Tem uma função específica, tá? E da mesma forma, a gente pega sempre o menor, vai agrupando com uma certa organização e vai subindo esse nível de organização. Vários órgãos semelhantes com a mesma função, por exemplo, o sistema esquelético, sustentação do corpo humano, armazenamento de íons, de cálcio, função hematopoética, entre outros. Vamos pensar na locomoção. Né? Na locomoção, na sustentação, que é a função do sistema esquelético. Então, vários órgãos que têm a função de locomoção e sustentação. Olha só, eu tenho um sistema.
Aqui vocês podem ver um sistema esquelético desse animal, que quando eu tenho vários sistemas, tegumentar, que é da pele, digestório, nervoso, esquelético, muscular, articular, vários sistemas, formam um organismo em si. Esse organismo, ele vai ter uma função, volto a dizer, engraçado, mas ele tem uma função dentro de um meio social, onde ele vai estar formando populações. São vários organismos, mesmos organismos. Gente, importante. O pessoal confunde muito, olha aqui, ó. Comunidade com população. População é quando eu tenho os mesmos organismos em um certo espaço. Comunidade me traz o conceito de mais de um tipo de organismo. Olha aqui, ó. Tem um organismo aqui e continuamos com o nosso organismo aqui. Então, quando eu tenho mais de um tipo de organismo, eu tenho uma comunidade. Aqui eu estou falando única e exclusivamente de elementos bióticos, elementos de vida. Agora, quando eu começo a trazer elementos abióticos e começo a analisar e estudar tudo que envolve isso, eu tenho um ecossistema, que por fim vai englobar na nossa Terra, nosso planeta Terra, que nós chamamos de biosfera. Esses seriam os níveis de organização da vida no nosso planeta, ok? Faça as anotações, dê uma estudadinha, tá? Eu vou gravar mais um videozinho dando continuidade agora nas biomoléculas. Pessoal, valeu, um abraço, dando continuidade à nossa aula.